Senhor presidente, senhoras e senhores parlamentares, eu venho a essa tribuna, quero cumprimentar todo o povo sul-mato-grossense que nos acompanha pela TV e as pessoas que estão aqui em plenário. Eu quero falar de dois temas, especificamente o tema de ontem, que nós conseguimos aprovar aqui, e eu já agradeci, inclusive, a participação de vários parlamentares nesse processo, de entidades ligadas à causa, que foi o projeto que nós aprovamos aqui sobre a questão da agroecologia. E hoje eu vi o deputado Zé Teixeira, o deputado Paulo Corrêa, fazer um debate aqui em relação à questão da preservação, à questão do meio ambiente, enfim. E nesse contexto todo, eu tenho certeza absoluta de que esse projeto que está colocado ontem, que nós aprovamos, que vai dar a possibilidade de fazer o plano, né, o plano estadual de agroecologia, que vai estar em consonância com a lei federal, nos permite dizer que contribui também para a questão da preservação. Haja vista que a forma como os produtos são elaborados, a forma que eles são produzidos, em relação à questão da agroecologia, tem tudo a ver com a questão da preservação. Mas eu também queria chamar a atenção aqui, em relação à questão, que nós estamos num momento ímpar aqui nesta casa para poder colocar um programa para que o Estado tenha a possibilidade orçamentária e jurídica de fazer. Se o Estado, o deputado Paulo Corrêa, com muita propriedade, colocou aqui que o Estado tem que ter uma política para isso, e aí, às vezes, eu falo aqui, eu sou até mal entendido. Nós estamos aqui, está aqui na casa, vai votar daqui a pouco, a revisão do plano plurianual, que é a terceira revisão já do plano plurianual. Então, é nesse aspecto que a gente chama atenção. E, às vezes, vou repetir, às vezes a gente é mal entendido aqui nessa casa em relação a isso. Se essa casa faz uma alteração na revisão do PPA e percebe de que tem um programa que pode ser colocado e que ele não tem possibilidade jurídica de fazer, não tem possibilidade orçamentária de fazer, esse é o momento certo para fazer. Criar, deputado Enelvo, dentro do programa do plano plurianual, criar um programa específico para isso. E Vossa Excelência sabe que os fundos constitucionais, eles têm aplicações específicas. E uma das situações que tem recurso para isso, nos fundos constitucionais, e particularmente aqui no Mato Grosso do Sul, no FCO, é exatamente para a questão da preservação. Tinha um programa anterior que falava também sobre a questão da preservação, que seria a formação das chamadas microbacias, que contribui sobremaneira para isso. Mas se o governo não tem recurso suficiente para isso, tem que achar uma saída, e a saída está em programas específicos. Porque se o governo do Estado chega no governo federal dizendo, olha, eu tenho um programa que foi criado especialmente para isso, com uma rubrica específica para isso, para atender a questão da preservação, particularmente nos espaços onde tem mais necessidade. É de fundamental importância que se tenha um programa, por quê? Porque você pode fazer o projeto e reivindicar, por exemplo, o Ministério do Meio Ambiente, que tem recurso específico para isso. Mas, deputado Pedro Kempis, se não contém no programa, se não tem rubrica orçamentária, tem que ser através de projetos específicos, que esses projetos específicos, às vezes, não caminham como se fosse um projeto mais global. Então, essa casa tem essa responsabilidade. Quando aqui eu propus dessa casa aqui, e aí algumas alterações nós conseguimos fazer, inclusive alterar a própria Constituição Estadual, na questão de como trabalhar o orçamento dessa casa, era esse momento agora, quando eu falei aqui de fazer os chamados relatórios setoriais. Era muito mais fácil discutir no relatório setorial, deputado Picarelli, quando você setoriza o orçamento, ou seja, você discute a educação dentro das suas especificidades, você discute a questão da infraestrutura dentro das suas especificidades, você discute a questão do meio ambiente dentro das suas especificidades. Então, eu não estarei mais aqui no ano que vem,
Mas queria fazer um apelo, o deputado Paulo Corrêa, nós discutimos isso na vez passada e contribuiu para que nós alterássemos a questão daqui da relação da vinda do orçamento, da forma de discutir o orçamento. Esse é o momento desta casa implantar, e eu ia fazer essa luta no próximo ano, implantar a relatoria setorial. Esse é o momento de olhar quais são os programas que tem nos planos plurianuais, e no caso aqui, para ver se tem algum programa específico. Se não tem, colocar com rubrica específica no orçamento. Mas nós não temos recurso ainda no orçamento. Mas se tivesse a rubrica específica e o programa específico no plano plurianual, você teria a possibilidade de apresentar, inclusive, para a bancada federal, apresentar uma proposta para a bancada federal para ter uma emenda de bancada especificamente num programa de conservação. E particularmente nesse aspecto que está sendo colocado aqui. Então, esse é o debate que a gente sempre tentou fazer aqui nesta casa. Então, esse é o momento certo, né, de fazer o debate. Infelizmente, não se tem mais jeito, porque o PPA já está na casa, já está com todas passou por todas as comissões, comissão de mérito, etc. Mas isso é uma coisa que pode ser pensada no próximo ano. Colocar, vou repetir, porque se tem um programa específico, você tem condição de elaborar um projeto, como foi feito, por exemplo, um projeto amplo aqui no Mato Grosso do Sul, e diga-se de passagem, deputado Barbosinha, foi um dos melhores projetos que foi apresentado no Brasil, foi um projeto de saneamento no Mato Grosso do Sul, mas foi feito de uma forma global. E conseguiu adquirir recursos que vinham da União dentro de um programa específico da União. Por quê? Porque tinha projetos elaborados e constava com certeza no plano plurianual do Estado e com rubrica orçamentária. Então, esse é o debate que nós temos que fazer, ampliar aqui o leque de debate em relação a isso. Porque se não tivesse, quando surgiu o recurso específico para a questão do saneamento, se Mato Grosso do Sul não tivesse apresentado um projeto e com as condições que a Sanesul, que foi a Sanesul que executou o projeto, vindo recurso federal, por quê? Porque estava preparado juridicamente e orçamentariamente estava preparado para isso. Então, essa questão da preservação, ela passa também por um debate amplo. Colocar no programa de governo, deputada Mara Caseiro. Se não executa esse ano, coloca no programa, no plano plurianual, tem 4 anos para fazer a execução. Abre uma rubrica específica no orçamento. De onde que vai tirar a fonte? Pode ser da fonte 00? Pode. Pode ser da fonte de infraestrutura? Pode ser da fonte de infraestrutura. Mas senão nós vamos ficar chovendo no molhado. Bonito vai estar com o problema dele. Quando dá a chuva, lá em Novo Horizonte do Sul, hoje o prefeito é o prefeito Marcílio, mas qualquer prefeito que estivesse lá tem que fazer todo um detalhamento, porque tem que fazer o estado, o reconhecimento que está com um problema, aí vai para poder aprovar o plano que foi aprovado em relação a civil, a defesa civil. Porque pode ser calamidade pública, como pode ser, não pode ser, tem algumas medidas que é considerado como calamidade pública, outras não são, e aí resolve de forma paliativa naquele momento, e depois da outra chuva, atrapalha tudo, Eldorado não é diferente. Mas se a gente tem um programa definido, um programa de governo definido, nós temos possibilidade de apresentar projetos na Câmara Federal, tanto no Ministério do Meio Ambiente. Por que não, por exemplo, os municípios que são impactados na faixa de fronteira, por que não apresentar um projeto, né, para os municípios que têm impactação na faixa de fronteira, através do Ministério da Integração Nacional, que tem recurso específico para atender faixa de fronteiras. Agora, eles atendem nos programas que podem ser atendidos. Por exemplo, na questão de segurança pública, etc. Mas se colocar especificamente, dando possibilidade jurídica de fazer, é possível, sim, a Assembleia Legislativa ter uma participação muito positiva nesse processo, mas tem que dar as possibilidades jurídicas e orçamentárias para que o Estado faça. Nesse aspecto, por exemplo, a questão do projeto que nós aprovamos ontem, que é o projeto de criar um plano de agroecologia, está dando a possibilidade de conexão da lei federal para poder fazer o plano estadual de agroecologia. Então, gente, é com essa convicção que eu venho aqui dizer para vocês de que a Assembleia Legislativa pode participar, e muito, particularmente
preparando o orçamento dos estados para que possam apresentar projetos consistentes, projetos que tenham inclusive, etapas para ser elaboradas, e, se não tiver as condições de fazer, talvez os estados, em função da própria situação econômica, não podem fazer, e aí vai recurso para outros municípios, para outros estados que têm programas específicos para a questão da recuperação ambiental. Então, senhor presidente, esse é um alerta que eu queria fazer, e, nesse sentido, as assembleias têm todas as possibilidades de apresentar a saída, deputado Edelfo. E, repito, nos fundos constitucionais, o FCO tem a sua especificidade, o FNE tem a sua especificidade, lá tem recurso para, por exemplo, construção de cacimbas. Lá tem recurso para tentar amenizar a situação do nordestino dentro do próprio fundo, e se não acionar esse fundo, se não tiver como projeto para acionar o fundo, o recurso volta para o Tesouro. Mato Grosso do Sul, inclusive, já usou recursos de outros fundos que foram devolvidos para o Tesouro, e Mato Grosso do Sul tinha projeto e alocaram, através do Banco do Brasil, recursos de outros fundos que não usaram para atender projeto do Mato Grosso do Sul. Não é diferente na questão ambiental. Aliás, o apelo ambiental, ele é muito maior. O apelo ambiental é muito maior. Então, é nesse sentido que eu queria deixar aqui a minha posição, a minha contribuição, e dizer, sim, que é possível fazer. É possível, basta colocar fazer um estudo, colocar dentro de um programa específico e buscar recursos, inclusive do BNDES. É possível fazer. Era isso, senhor presidente. Muito obrigado.